Está conosco o Dr. Tiago Gonçalves de Araújo. Bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo jóia. Hoje nós queremos ouvi-lo falar a respeito de acidentes de trabalho. Explicar para o ouvinte o que significa, o que representa, o que é de fato um acidente de trabalho. Acidente de trabalho são todos aqueles infortúnios que ocorrem com o trabalhador dentro da empresa que lhe causam danos à saúde, né? Mas também são considerados pela legislação acidente de trabalho aqueles ocorridos fora do local de trabalho no trajeto da casa do trabalhador para a empresa ou da empresa para casa quando ele volta depois do seu horário de trabalho, e algumas ocasiões também excepcionais, como no caso do empregado que está prestando o serviço fora do local de trabalho, né, mas por ordem do seu empregador. Então, qualquer acidente que ele venha sofrer, qualquer dano à sua saúde que ele venha sofrer nesses períodos, são considerados acidentes de trabalho. Até que a legislação se preocupou em ampliar um pouco mais isso aí. Ou seja, o cidadão sai de casa para trabalhar, a legislação já entende que ele está a serviço da empresa. Sim, já é considerado como a serviço da empresa, e mesmo quando ele deixa a empresa, voltando para casa, também está resguardado. Muito bem. Agora, doutor Tiago, as doenças ocupacionais são equiparadas a acidentes de trabalho? Sim, elas são consideradas acidentes de trabalho, né? Uma muito famosa que a gente sempre cita nesses casos é a chamada DORT, né? Antigamente chamada de LER, né? Os trabalhadores ligados à datilografia, né? Que a digitação costumam ter muito esta doença, né? E comprovado o seu nexo com o seu trabalho, essa doença é uma doença ocupacional, uma doença do trabalho. O DORT, que antigamente era o LER, é aquela doença que vem pela repetição repetição dos movimentos, né? Tá certo, O cidadão digitador que sofria muito com isso, sofre com isso, né? Sim, até hoje. A legislação, inclusive, previa para cada hora de trabalho um período de descanso para evitar, não é verdade? Sim, sim. Existe isso, né? Sim, sim. Então, né, e busca-se novas tecnologias também para amenizar isso, mas infelizmente ainda não chegou a um ponto final nessa doença ainda. Tomara que a gente caminhe para a solução. Doutor Tiago, outra coisa, para fins previdenciários, é relevante a culpa do trabalhador para a ocorrência do acidente de trabalho? Não é relevante, né? Muitas vezes a empresa fornece todos os equipamentos, todo o treinamento para o profissional, que infelizmente não faz uso desse equipamento, não usa todos os ensinamentos que foram lhe repassados e acaba sofrendo um acidente de trabalho. Mas isso não importa, a responsabilidade do INSS de cobrir esse dano sofrido pelo trabalhador é uma responsabilidade objetiva, né? Então não importa a culpa do trabalhador, ele vai ser resguardado, previdenciariamente ele está resguardado. Outra coisa que muita gente gostaria de saber, quais são os benefícios previdenciários que o segurador faz jus quando se constata um acidente de trabalho? Sim. Primeiramente, ele faz uso ao auxílio-doença, caso ele fique afastado do trabalho, impossibilidade de exercer a sua atividade por um período de tempo. Hoje, com a legislação nova que entrou em vigor agora no início do ano, acima de 30 dias, os primeiros 30 dias hoje são cobertos pela empresa, a empresa vai pagar o trabalhador mesmo ele estando em casa. Eram 15, né? Eram 15 dias, agora são 30 dias. Depois desses 30 dias, o trabalhador vai estar coberto pelo INSS, recebendo auxílio-doença, né? Outro benefício é a aposentadoria por invalidez. No caso, a aposentadoria por invalidez, quando o segurado não tem mais condições, o trabalhador não tem mais condições de retornar ao mercado de trabalho para exercer a função dele ou qualquer outra função. Então ele vai receber a aposentadoria por invalidez. Também tem a pensão por morte, caso o trabalhador venha a óbito, seus dependentes vão receber a pensão por morte e o auxílio acidente, que é um benefício que o trabalhador recebe um valor e vai continuar no mercado de trabalho trabalhando, mas recebendo este valor. O senhor falou aí agora no auxílio acidente. Vamos falar no caso específico desse auxílio acidente. Esse direito é devido até quando? Até que o trabalhador retorne ao trabalho? Não. O auxílio acidente é um benefício vitalício. Ah, sim. Ele é devido, vitalício, porque ele é devido até o óbito do trabalhador ou até a aposentadoria. Quando o trabalhador se aposentou por idade ou por tempo de contribuição, esse auxílio doença, o auxílio acidente, é cessado
e ele passa a receber apenas a aposentadoria. Mas o salário, o auxílio acidente que ele recebia, ele consta no cálculo da aposentadoria por idade ou por tempo, ou seja, ele vai incrementar o valor do benefício da aposentadoria. Agora, esse auxílio o acidente, e o cidadão sofreu o acidente, está recebendo o auxílio, ele pode exercer uma outra atividade remunerada, ele pode não estar em condições de exercer um tipo de trabalho, mas está em condições de exercer outro. Pode não? Pode. Ele pode exercer, inclusive, a mesma atividade que ele exercia antes. Né? Porque o que acontece com o auxílio acidente? A pessoa sofre um acidente de qualquer natureza, ou pode ser um acidente mesmo fora do trabalho ou dentro do ambiente de trabalho, né? E ela tem uma redução da sua capacidade de trabalhar. Ela consegue trabalhar, mas não nas mesmas condições dos demais trabalhadores, né? Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma redução na sua coluna lombar de movimentação, ela consegue trabalhar, mas não com a mesma, não tem aquela mesma versatilidade, né? Ou perde um dedo, né? Não tem condições de exercer, de digitar, de exercer qualquer atividade da mesma forma que os demais trabalhadores. Então ele pode exercer essa atividade que ele exercia antes, ou qualquer outra atividade, e continuará recebendo o auxílio acidente até a aposentadoria ou até o seu falecimento. E qual que é o valor? É o mesmo valor para todos ou depende do salário? Como é que é? Não, é feito um cálculo, né, uma média, com todas as contribuições do trabalhador a partir de julho de 1994. Essa média é feita para o cálculo de qualquer benefício previdenciário. No caso do auxílio acidente, calcula-se essa média com todas as contribuições, descartando 20% do período, que são as menores contribuições, e pega 50% do valor desse benefício. É um caso excepcional, inclusive, porque o auxílio acidente pode dar um benefício menor que o salário mínimo. É uma das exceções na legislação em que a pessoa receberá menos que um salário mínimo, se der, né, esse valor, claro. Sei. Então, Tiago, outra coisa que os ouvintes querem saber, a lei exige a presença de carência no caso da ocorrência de acidente de trabalho? Não exige, para concessão de nenhum benefício, é exigida carência no caso de acidente de trabalho. Ou seja, o trabalhador que está ali contratado ali com 1 dia, 2 dias de trabalho, não fez nenhuma contribuição ainda para o INSS, caso ele sofra um acidente, ele já tem direito aos benefícios da Previdência Social. Mais coisa, com a suspensão do auxílio-doença acidentário, o auxílio foi suspenso, a empresa precisa respeitar algum tipo de estabilidade? Sim. Nesse caso, né, não é o auxílio acidente, é o auxílio doença acidentário, né? Ou seja, a pessoa recebeu um benefício ali durante alguns meses, né, durante algum período, em razão de um acidente de trabalho, ela retornando ao trabalho, a empresa não pode demiti-lo durante um período de 1 ano após a cessação desse auxílio doença. Ou seja, tem essa estabilidade aí garantida por lei também. Outra coisa, doutor Tiago, outra coisa. Durante esse período em que o segurado está recebendo auxílio-doença, a empresa necessariamente tem que recolher o FGTS dele? Sim, necessariamente. A empresa recolhe o FGTS, uma outra exigência da lei 8.213, que é a lei que rege os benefícios da Previdência Social. Então, né, mesmo em razão dessa questão do caráter do trabalho ali, a legislação fez essa previsão para preservar ainda mais o trabalhador que sofreu aquele acidente, né? Sei. Agora, para encerrar esse nosso bate-papo, se a empresa não emite o CAT e o INSS não reconhece o conceito de acidente de trabalho, o segurado poderá requerer o benefício previdenciário acidentário na justiça, e mais ainda nesse caso, qual seria a justiça que processará esse caso todo? A Justiça do Trabalho? Não. No caso, esse processo seria contra o INSS, né? Então seria um processo na Justiça Estadual. Assim. Geralmente, os processos contra o INSS são na Justiça Federal, mas a Constituição da República fez uma exceção que os casos de decorrência de acidente de trabalho são julgados na Justiça Estadual, o que é hoje um grande problema, né? Eu gostaria de ressaltar, porque a Justiça Estadual hoje, aqui em Minas Gerais especificamente, está bem lenta no andamento, no julgamento dos processos, né? Acidentários como nos processos em geral, né? Diferentemente da Justiça Federal, que julga os outros casos relacionados à Previdência Social, que realmente tem tido um andamento mais célere nos processos.
Quanto ao, o segurado pode sim ingressar na justiça para ter o reconhecimento desse nexo causal do seu acidente, né, da sua doença com a relação de trabalho, né? Então, isso não tem nenhum problema. Com relação à CAT, é bom chamar a atenção que não apenas o empregador, às vezes o empregado reclama muito que o empregador não quis emitir a CAT, mas outras autoridades podem emitir a CAT, né? Inclusive as autoridades públicas, né? O próprio INSS, sem a CAT, o médico do INSS pode reconhecer o nexo causal do acidente de trabalho, então isso não gera nenhum problema para o trabalhador, não. Muito bem. Valeu, doutor Tiago. Mais uma vez, obrigado pela visita. Bom dia. Eu que agradeço. Bom dia. Nós conversamos com o advogado especialista em direito previdenciário, doutor Tiago Gonçalves de Araújo. Anote aí o telefone do escritório dele. 3271-3009. Escritório dele. 3271-3009.